e nós estamos no nosso primeiro episódio do nosso talk show, que surgiu através de um conteúdo da Menopausa Sem Tabu. E depois veio o projeto Performance, porque para essa mulher entender que ela não pode parar, que ela não tem pausa. A gente é sem pausa, a gente precisa continuar transformando, pedindo informações, fazendo tratamentos. Então, é para isso que esse projeto Performance e o talk show nasceu. E eu estou aqui com o maior prazer de apresentar pessoas queridas que eu conheço já há algum tempo, que é a doutora Paula, ginecologista, doutor Samir Idaló, cardiologista, e a Luciana, que é fisioterapeuta pélvica, né? É uma coisa que a gente quase não ouvia falar, e agora a gente, pelas informações que a gente está buscando, que a gente quer para nós, essa longevidade que nós estamos querendo da nossa vida, com muita saúde, né? Que não adianta também viver muito em cima de uma cama. Então, a gente quer realmente a saúde junto com a longevidade. E aí, eu queria perguntar para vocês assim, como é trabalhar com essa mulher menopausada? Qualquer um pode responder. Você começou, Paula, você começou com a ginecologia e obstetrícia. Sim. Aí hoje você está mais focada nessa Hoje mulher a também. minha- Hoje eu trabalho muito nesse tratamento de menopausa, climatério e na parte da urogineco, que a Luciana me ajuda muito nessa parte também com a fisioterapia pélvica. Mas a fase da menopausa é uma fase de transição, né? E a mulher nessa fase precisa de muita orientação, porque são muitas alterações hormonais e muitas vezes ela se perde com as alterações do corpo, da mente, ela passa a não se conhecer mais. Mas com orientação, com direção, com tratamento correto, tudo volta a fluir muito bem. Quando eu fui falar para a Paula que eu ia começar com esse projeto de performance, ela falou para mim, Mara, que legal. Só que tem uma coisa, quando eu falei para ela que eu ia cuidar de mim, que eu ia começar a fazer uma caminhada, trazer o treino um pouco mais sério, a primeira coisa que ela falou para mim foi o seguinte: procura um cardio. Falei, por isso que o doutor Samir está aqui, gente, porque aí ela me indicou o doutor e é uma graça de pessoa, que eu fiz 3 exames. Primeiro já conhecia, aí depois falei, vou voltar lá então fazer os outros, que a gente faz só aquele ano passando, né, doutor? Mas conta para nós, essa mulher está procurando mais, essa mulher menopausada, essa mulher que está entrando no climatério, ela está mais preocupada? Sem sombra de dúvida. Hoje a população está mais com internet, está mais ajuizada, vamos dizer assim. Então ela procura, assim, ela tem mais preocupação. A gente sempre fala que a gente trabalha em equipe. Então, assim, a ajuda das ginecologistas são fundamentais para orientar, né? Às vezes a primeira vez que ela escuta falar alguma coisa é no consultório do ginecologista, da ginecologista. Então, eles orientam, procuram a gente, porque simplesmente nós estamos lidando com as doenças que mais matam no mundo. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo. E silenciosa, né? Silencioso. Nós temos por volta de 330, 340 mil óbitos no Brasil por ano, só de doenças cardiovasculares. Entenda-se doença cardiovascular, um infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é o AVC, certo? Então, enquanto nós estamos conversando aqui, tem alguém indo a óbito, só aqui no Brasil. Por esse motivo. Então, é mais ou menos 1.000 óbitos por dia. Isso dá 40 e poucos pacientes por hora de óbito. Então, Era uma coisa que eu ia ficar muito assustada um tempo atrás, porque eu tenho um histórico de pai e mãe cardíaco. E o dia que o doutor falou isso para mim, eu falei, meu Deus. Mas aí depois dos exames, ele falou, continua do jeito que você tá uma joia. Eu fiquei mais feliz. Mas é muito complicado, né, doutor, de saber de uma estimativa dessa, uma porcentagem grande. infelizmente, alguns descobrem da pior maneira, já tendo o evento, ou seja, um infarto ou um AVC. Quando sobrevive, O AVC era um cardiovascular. quando sobrevive, ainda conta a história. E quando não sobrevive, que são essas 330 mil mortes que a gente tem por ano. E engraçado que, igual você falou, em homens, a gente vai falar sobre isso ainda, a gente está vendo hoje 26, 28, 30 anos infartando.
Então é estranho, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, né? Por que isso está acontecendo? Porque é uma geração que está cuidando tanto da saúde e ainda acontece. E novo, porque a gente tinha um histórico de infarto de pessoas mais velhas, né? E por quê? Depois você vai falar para nós por quê. Né? Luciana, me conta uma coisa. Todo mundo fugindo da fisioterapia pélvica por causa da maneira que trata, como trata. É um tabu gigante ainda, né? Tratar. Eu mesmo tenho uma sobrinha que formou em fisioterapia pélvica, foi para a cidade dela e não deu certo. Porque ainda tem muito tabu. Nossa, como assim, né? Então, o que fez você ir para esse lado aí, né? Esse lado mais, vamos falar assim, que pouca gente fala, que é uma coisa que a gente vai, mas não quer falar que vai, que tá indo, né, doutora? Então, assim, não precisei disso, né? Então, vai escondidinho, quase assim, entra quase de capuz no lugar. Como que você despertou para isso? Ainda bem que a clínica é multidisciplinar, porque senão não entrava ninguém. Que coisa boa. Quando eu formei, eu trabalhei inicialmente com Pilates e meu público sempre foi mulher. Minha mãe teve câncer de mama, pensei, eu vou para essa área, porque aí eu fiz alguns cursos, algumas formações até só para fazer o pós-cirúrgico da minha mãe, né? E aí achei uma área linda da mulher e tal, e comecei. Só que para fazer uma coisa, acaba que você entra em outra e entrei para a área de uroginecologia. Por conta da incontinência urinária. A gente estava até conversando, eu e a doutora, né? Nem chega tanto incontinência urinária. E aí começaram a chegar essas mulheres com dor. E a gente estava conversando também antes ali, às vezes ela encaminha, elas levam 3 a 6 meses. E elas, dor aonde? Dor na região íntima. Certo. Aí acabou que eu estou sempre me aperfeiçoando e dedicando mais a essa área, porque realmente é uma área que não tem tanto fisioterapeuta, né, que se dedica. A gente preocupa mais com incontinência, a gente preocupa mais com as outras áreas, pós-parto, parto, mas a parte da dor pélvica, esses desconfortos, né, que estão relacionados tanto com a relação, pós-parto, pós-trauma, pós-cirúrgico, pós-tratamento de CA. Então, a maioria dos profissionais ainda não estão olhando para isso. E aí, como chegou uma primeira paciente lá, isso há alguns anos atrás, e essa paciente me tocou muito com a história dela, uma menina de 19 anos com dor na relação, e eu fui para casa e chorei. Aí chorei. Pensei assim, gente, eu preciso ajudar essas meninas, né? E aí acabou que vieram também as mulheres menopausadas, porque também tem todas essas alterações, alteração da mucosa, alteração da musculatura. O nosso objeto de trabalho é devolver função para essa musculatura. Então acabou que eu estou nessa área. Que coisa boa. Graças a Deus que alguém se dedica a isso, né? Paula, como a gente está falando de climatério, de menopausa, eu queria, assim, algumas pessoas acreditam que seja a mesma coisa. E eu queria que você falasse, assim, de uma forma bem simples, qual que é a diferença de um e de outro? Climatério é uma fase de transição hormonal, da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Já a menopausa é um marco, é um ponto dentro do climatério, que é o nome que a gente dá para a data da última menstruação, ou seja, 12 meses consecutivos sem menstruar é a menopausa. Pronto, menopausa. Menopausa é a tem data da última que menstruação. ser ininterrupto. 12 meses ininterruptos, associadas às alterações hormonais, né, os sintomas da paciente. E na média, a mulher brasileira, a menopausa dela vem em torno de 48 anos. No mundo, em torno de 50 anos. Eu nem sei, gente, quanto que eu menopausei, mas eu sou menopausada já, graças a Deus, que era um incômodo para mim. Mas você lembra, né? Nossa, meu Deus, mas tá bom. Sim. Doutor, por que a saúde cardiovascular, ela muda tanto depois da menopausa, né? Que tem aquele antes e depois, que você falou para mim lá no consultório, que eu fiquei assustada, inclusive, né? Que a gente, umas coisas tão simples que a gente não tinha informação.
né? E por que isso acontece? As próprias variações hormonais. Então, nessa transição do climatério para a menopausa, o risco cardiovascular acaba aumentando. E às vezes a mulher acaba negligenciando certas coisas nessa transição. Então tem uma relação direta, Totalmente direta. né, nesses dois. Entendi. E, por exemplo, o que seria importante falar assim, olha, para essa fase de transição hormonal, o que seria importante para ela estar fazendo, para aliviar, ou para não correr um risco maior de ter esse risco cardiovascular, esse acidente? É o que a gente sempre chama de rotina de check-up, rotina cardiovascular. Então, a primeira coisa é a gente fazer uma boa entrevista, uma boa, que a gente chama de anamnese na medicina, e entender os problemas, ver os fatores que a mulher tem, se tem algum antecedente já, o uso de medicações. A gente sabe que quanto mais doenças associadas a doenças cardiovasculares, mais aumenta o risco, por exemplo, obesidade, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, diabetes, dislipidemia. Então, tudo isso a gente investiga. A gente sabe, por exemplo, que a dislipidemia, né, que são colesterol alto, todas essas coisas aumentam com as variações hormonais. Então, tudo isso são situações preveníveis, mas que muitas das vezes são assintomáticas. Então, a mulher não está sentindo nada. Então, por isso que muitas nem procuram a nossa ajuda, porque não está sentindo nada. Então, por isso que a gente sempre recomenda, vamos prevenir para evitar situações no futuro que são comprometedoras e potencialmente graves. E aquelas pessoas, por exemplo, assim, tem muitas mulheres que têm já alguns sintomas, falta de ar, cansaço, não sei, assim, coisas que podem se relacionar com um problema cardíaco, por exemplo, né? Vai andar, sente muito cansaço. Como que ela vai distinguir? É só indo no médico mesmo para ela distinguir a diferença? Não, isso aqui é hormonal, não, isso aqui é cardíaco. Realmente ela tem que passar pelo médico, todos os processos e exames que precisa. Aí eu acho que cabe ao profissional responsável saber diferenciar isso, né? Nem sempre a pessoa que na maioria das vezes é leiga vai saber diferenciar se é só parte hormonal, se é alguma coisa cardiovascular, se é alguma coisa respiratória. Então a gente sempre recomenda, passe por um especialista, que muitas das vezes começa no consultório do ginecologista, da ginecologista. A gente vai reclamar primeiro para você, né, Paulo? Sim, e sempre antes da gente iniciar qualquer terapia de reposição hormonal, muitas vezes as pacientes assustam, porque eu falo, você já passou no seu cardiologista? Então a gente trabalha em equipe, um auxilia o outro. Eu falo, ó, a gente vai pedir uma rotina de exames, mas eu preciso da avaliação do cardiologista, eu preciso saber se você já fez alguma colonoscopia para as mulheres de 45 em diante, para a gente iniciar a reposição hormonal para aquelas que podem e querem, com segurança. E já teve algum caso de chegar lá e você achar que era um hormonal e era cardíaco, ela foi no cardíaco e falou, nossa, meu problema está sendo mais cardíaco do que hormonal? Não, Você são já coisas teve? diferentes, não. E aquelas mulheres com fator de risco, que é o que o Samir falou, obesas, hipertensas, diabéticas, tabagistas, né? A gente já, vamos perder peso, vamos tratar o colesterol, antes de iniciar com a reposição hormonal, para não ter o fator cardiovascular, para não ter os riscos e para sim ter o benefício que ela vai te trazer. Porque entrando com a reposição hormonal nos primeiros anos da menopausa, para as pacientes que podem e têm a liberação do cardiologista para que seja feito, ela tem um efeito cardioprotetor e não o contrário. Entendi. Gente, eu tô adorando isso, porque eu tô sabendo de tanta coisa. Ai, meu Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que mais aparece hoje no consultório para você? Tem alguma coisa assim, por exemplo, estreitamento vaginal, tem no escape, que é assim, que é bem do climatério, que é bem dessa fase da menopausa, ou não, Mário, tem de tudo um pouco, umas reclamam mais isso, outras mais aquilo, umas com os dois, né, são premiadas, tem tudo, vem tudo junto. Como que você está recebendo essas pessoas? Você está mais hoje nessa parte também? Sim. As minhas pacientes que chegam lá no climatério,
Normalmente elas chegam mesmo com mais de uma queixa. Então elas têm dor, elas têm desconforto, elas têm perda de libido e elas têm também alguns episódios de escape quando já não tem uma incontinência mais severa. E aí a gente precisa conversar muito sobre esses assuntos, até porque elas chegam com um pouco de vergonha, né? É essa mulher que veio daquela época que ainda não falava muito sobre isso. Então elas passam pela ginecologista e acham que assim, vou lá então se tiver que encaminhar para algum outro serviço que vai trabalhar essa área íntima, a gente sabe que ainda tem um pouco de resistência, né? Vai quase com a burca te procurar. Normalmente elas já quebram o gelo no WhatsApp. Oi, você trabalha com fisioterapia pélvica? Trabalho. Então, a doutora me indicou e tal. Aí elas ficam caladas. Ou então já coloca lá o encaminhamento. Aí eu falo, aí eu tenho que puxar a conversa, então a gente já tenta quebrar, eu faço questão de atender todas no WhatsApp, conversar com elas, até para a gente conseguir quebrar esse gelo antes, para que elas cheguem mais tranquilas na hora da avaliação, na hora da consulta. Porque é realmente muito íntimo, né? É muito íntimo. E na ginecologista elas vão algumas vezes ao ano, né? Comigo é toda semana. Então, aí acaba que a gente troca muita figurinha lá, a gente bate muito papo, faz um trabalho de reeducação comportamental também com essa paciente, porque a questão até da falta de libido que vem, né? Porque é essa região íntima extremamente hormônio dependente. Então, todas as alterações aqui, inclusive Calma, hormônio independente. Muita gente vai ouvir isso e não vai saber. O que seria esse hormônio independente? Aqui, esse hormônio na pelvis ele é totalmente separado do restante do. Como Não, que é isso? é sistêmico, mas ela é uma região que sofre, né, bastante com essas alterações. Ela sofre muita interferência dessas alterações hormonais. Então, o que a gente trata na fisioterapia pélvica? A gente vai olhar as disfunções de micção, as disfunções de evacuação, parto, gestação, pós-parto e dor na relação. E resposta sexual. Então, tudo isso principalmente a resposta sexual, quando ela está alterada, ela é um sinalizador de que tem algo que não está ruim ali no sistêmico, porque para você ter uma resposta sexual eficiente, você tem que estar com o neurológico legal, a parte emocional legal, a parte hormonal, ginecológica, cardíaca, porque seu corpo movimenta tudo isso para poder te dar uma resposta sexual eficiente. Então, a gente precisa conversar muito com essa paciente e trabalhar essa questão comportamental até para que ela se conheça melhor, né? E algumas vezes elas perguntam antes se a gente vai ficar falando muito dessa questão de relação. Você vai me poupar? Não, não vou. Então, a gente vai olhar justamente para as disfunções. E aí a gente vai trazer de novo vida e funcionalidade para essa região pélvica. Nossa, meu Deus. O que ainda é muito normal, vamos falar assim, está muito normalizado, mas que não deveria ser na menopausa? A queixa de incontinência urinária. Muita gente acha que perda de urina é normal. E não é. É da idade. É da idade. Assim, elas acham que é da idade. Perdia, então eu acho que é da idade, então eu não vou procurar porque é da idade. Né? E não tem tratamento. E hoje em dia a gente associa técnicas para ter um resultado melhor. Então tem o hormônio vaginal, que ele não tem absorção para o organismo. Então, por exemplo, uma paciente que teve câncer de mama. Algumas delas vão poder usar o hormônio vaginal, porque ele é local, ele não é sistêmico. Então, a terapia de reposição hormonal ela não pode fazer. Mas o hormônio vaginal, na maioria das vezes, ela vai poder usar, o que já é de grande ajuda. A fisioterapia pélvica, que vai ajudar nessa questão da incontinência, dependendo do caso. Acho que em todos os casos a fisioterapia auxilia. A medicação, dependendo do caso, que a gente faz a urodinâmica para definir o porquê da perda. O laser íntimo, o Frax. Então, tem muitos tratamentos que, se associados, o sling, que é a telinha para incontinência, né? Que a gente deixa por último, depois de tudo que a gente já tentou aqui para fortalecer o períneo. Paula, como que isso começa? Elas
Porque assim, não deve ser, fiz 50 anos, já vou esperar que vai dar. Não, a coisa deve vir devagar, ou senão não deve dar importância. Tem várias causas, né, de incontinência urinária, nem sempre é a mesma, por isso que a gente faz o exame do estudo urodinâmico, para a partir dali definir o motivo da perda e definir qual que vai ser o melhor tratamento para aquela paciente. Então, incontinência urinária não é uma coisa só de paciente menopausada. Eu já atendi criança com incontinência urinária. No homem, eles têm? Com incontinência. Ele vai dar também? Com incontinência urinária, alguns. Então, Nessa assim, idade também, do climatério. Assim, para nós, no climatério. é uma eles fase têm que um isso outro nome. acentua, mas tem incontinência em todas as idades por diversos motivos. Tá. Né? A incontinência por esforços é mais comum nessa idade, por conta da queda hormonal, que é a queda do estrogênio, que aí ressecamento vaginal, aumento da mobilidade da uretra, e aí a incontinência piora nessa fase. Entendi. E como que você, por exemplo, chega lá, como que você vai falar com ela sobre isso? Porque ela, como que começou, como que ela tá, e como que essa parte, porque você tem vários tratamentos pélvicos, como que essa parte você vai tratar? Como que é praticamente assim? Os exercícios, eles são à base de como você vai tratar? Porque não deve ser o mesmo tratamento, por exemplo, de dor, de relação, deve ser diferente o tratamento do escape. Sim, a gente conversa na avaliação, vê a história dessa paciente, observa quais são os principais pontos que a gente precisa trabalhar inicialmente. E no caso de uma incontinência urinária, normalmente a gente observa uma fraqueza, né, uma diminuição do tônus dessa musculatura. A gente observa também alteração, isso na avaliação. A gente observa uma alteração da coordenação dessa musculatura, que são os 2 pontos principais que a gente mais vê em paciente com incontinência urinária. E aí a gente tem uma conversa, explica todo o tratamento, aí a gente eu uso vários recursos, a eletroterapia, exercício, porque a gente está falando de músculo. Então, para alterar o ventre muscular, a gente precisa, é igual lá na academia, o personal vai ver o que você está comendo, o que você está dormindo, você está tomando água, então a gente tem toda essa conversa para eu entender todo o contexto dessa paciente, a questão emocional, ansiedade e tudo mais. E aí a gente entra com um programa de exercício funcional para essa musculatura. Então, a gente precisa de frequência, a gente precisa de programa de evolução também, de exercícios, além dos aparelhos. Então, assim, muita gente chega lá achando, muita paciente chega achando que vai sentar na bolinha, que, eu faço outros exercícios, né? E aí eu contraio bumbum, eu movimento, não sei o quê. Então, nem sei por que eu tô com incontinência, que a doutora falou que a minha musculatura tá fraca e tal. E os outros exercícios, eles não vão fortalecer especificamente essa musculatura, né? Quando a gente quer fortalecer bíceps, a gente trabalha bíceps. A gente trabalha tríceps para fortalecer tríceps. Aqui também é a mesma coisa. A gente precisa entender como que acontece essa contração, a gente precisa entender como recrutar essa musculatura individualizada ali para poder trabalhar. Então, a gente ensina tudo isso para o paciente, a gente faz todo um treino funcional mesmo dessa musculatura. Entendi. Tá. Doutor, quais são os exames? Eu fui lá uma vez, fui fazer uma cirurgia e fui lá fazer um exame. O seu pacote de anestesia, provavelmente esse tipo de coisa. Não é esse tipo de exame que você vai ministrar, por exemplo, para uma pessoa que foi lá, da outra vez que eu fui. Aí eu fui, não, estou com esse projeto Performance, a Paula, você precisa procurar um cardio. E quais são esses exames, assim, imprescindíveis que eu não posso deixar de fazer para poder performar bem, para continuar com uma saúde bacana, para continuar fazendo os meus exercícios sem medo? Quais são esses exames? O atendimento tem que ser sempre individualizado. Cada caso é um caso. Então, sempre se junta na entrevista as doenças que tem prévias, o peso, a gente sabe que a obesidade está relacionada às doenças cardiovasculares, as queixas. Na primeira consulta, a gente já faz o eletrocardiograma,
que é um exame muito simples, muito rápido, e que já nos dá várias informações sobre o tamanho do coração, a frequência cardíaca. Então, já começa dentro da primeira consulta uma avaliação com esse exame. E aí nós temos outros exames a depender do que a paciente que precisa. Para fazer a avaliação, por exemplo, a terapia de reposição hormonal, então a gente sempre trabalha em equipe, junto com a ginecologista ou ginecologista. A gente pode ver outros exames, por exemplo, o teste ergométrico. O teste ergométrico é um exame excelente, rápido, ele é relativamente barato e tem um impacto até nível de saúde pública muito bom, porque ele me responde várias coisas. Como eu estou falando da doença que mais mata no mundo, que é infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, esse exame, né, que é o teste ergométrico, ele pode, né, prevenir, ele anteceder ao evento. Então ele pode acusar no meio do exame algumas alterações no eletro de esforço, que é durante o teste ergométrico. O ergométrico é aquele que a gente corre, né? É a esteira, exatamente. E me contar antes que aconteça um evento que é um infarto. Então esses exames são muito interessantes. Outros exames, por exemplo, quando a gente tem suspeita de hipertensão, a gente sabe que para poder começar a terapia de reposição hormonal, a paciente tem que estar com a pressão adequada. Muitas das vezes você descobre que está com níveis pressóricos, né, a pressão elevada, às vezes no consultório do ginecologista primeiro. Por isso que essa importância de interagir entre o ginecologista e o cardiologista. E aí nós temos, por exemplo, a MAPA, que é a medida ambulatorial da pressão arterial, que é aquele aparelho que também nós temos lá na clínica, que fica 24 horas monitorando o paciente, e muitas das vezes é ele, né, esse exame, que vai me dar o resultado de ser hipertenso ou não hipertenso. A gente não pode pegar só uma medida isolada de consultório ou até de casa e colocar o diagnóstico de hipertensão nesse paciente. Então, quando a gente tem muitas vezes dúvida, a gente usa a MAPA, que é essa medida de 24 horas. Quando o paciente está com suspeita de arritmias, nós temos o Holter, que é o outro aparelho que fica 24 horas, é um exame também muito tranquilo, muito interessante, também para avaliar os batimentos do paciente Que eu nem precisei nas fazer. 24 horas. Então você tem essa gama de exames aí para que estão disponíveis para a gente poder investigar essa doença que é tão importante, que é simplesmente a que mais mata no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Então daí a importância, a gente sempre está fazendo um check-up, a prevenção antes que ocorram esses eventos. Nossa, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu super sedentária sempre. Esses dias eu ainda comentei no Instagram, tava lá brincando, falando às vezes. Eu falei, gente, não sei vocês, mas eu fui assim, sedentária a vida toda, agora eu quero fazer tudo. Mas é engraçado como a gente conversa, assim, que como a gente percebe o tanto que a gente não sabe nada. Nada sobre o que a gente está passando. Porque eu não sabia nada dessas correlações que tinham, que era importante para a ginecologista ter o cardio da ginecologista, essa ligação, esse link direto, né, para vocês fazerem esse tratamento. Então, assim, eu estava na total ignorância mesmo. E é uma coisa tão básica, tão assim, é falta de informação mesmo, né? E eu acho que um pouco, não sei, né? Talvez eu esteja errado, um pouco de cultura, da gente nem procurar saber, né? Nem querer saber. Vou ficar, não vou. A gente ouve muito isso, eu ouço muito, não na minha família está muito longe, mas em outras famílias assim. Eu nem vou no médico, toda vez que eu vou ele acha uma coisa. Então, assim, é uma total ignorância. Se achou, vamos tratar, né? Mas eu assim, agora conversando esse projeto de performance abriu muito a minha cabeça. Com assuntos, de tabu, né? Assim, eu falo com mais naturalidade algumas coisas que a gente tinha medo de falar. E a gente era proibida de falar. Proibida. Se tivesse minha tia conversando, não tem que falar, né? Você mesmo falou aquele dia no consultório, Mara, ainda tem rodinha que se começar o assunto, todo mundo silencia. Sim. E nós estamos em 2025, quer dizer, a gente não está mais na época da vovó, né? Agora, me conta uma coisa, essa autoestima da mulher, ela está ligada ao hormônio ou não? Não necessariamente.
Eu acho que assim, a terapia de reposição hormonal é importante para fazer para quem pode e para quem quer e para quem precisa, lógico. Nem todas as mulheres vão ter todos os sintomas, que se a gente for listar, são mais de 100. Existem os mais comuns, que a paciente chega no consultório com a irregularidade menstrual, com a insônia da madrugada, dá 3, 4 da manhã acorda, não consegue mais pegar no sono, com a labilidade emocional, hora tá rindo, hora tá chorando, irritabilidade, cansaço, a queixa de vagina. Isso tudo é hormonal. Isso tudo é a queda do estrogênio e da progesterona, isso tudo é hormonal. Diminuição da libido, mas eu não acho que a autoestima está diretamente relacionada só com o hormônio. Eu acho que são diversos fatores que essa paciente vivenciou durante a vida. Então, porque ela está na menopausa, então ela não tem mais autoestima? Não. Porque ela não pode ou não quer fazer reposição hormonal, ela não pode, ela não tem autoestima? Não, para mim são coisas independentes. A autoestima a gente começa a perceber até em criança. Sim. Mas como a gente fala muito da menopausa, a gente percebe que aí eu voltei para a psicanálise agora, não como paciente, eu voltei a estudar, porque uma coisa assim, eu estou tão encantada com esse conteúdo, com essa fase da mulher, que eu acho, estou descobrindo muita coisa. Então a gente percebe, mas você acha que o hormônio ele não tem participação, ou às vezes na idade ele vai ter uma participação. Eu acho que ele pode ajudar, porque como ela fica mais cansada, ela tem onda de calor, ela não consegue dormir à noite, então isso vai deixar a mulher cinza, né? Ela vai ficando triste e achando que não tem solução. Então, para as que podem e querem fazer a reposição hormonal, hoje a gente usa muito a bioidêntica transdérmica para evitar a primeira passagem hepática, justamente para diminuir o risco cardiovascular, e a progesterona via oral para proteção de endométrio. Então, a paciente ela dorme melhor, ela vai estar melhor no dia que ela acorda, né? Vai estar melhor no dia dela, vai estar menos irritada, não vai ter onda de calor. Então, em relação a isso, ela vai ajudar na autoestima, né? Porque ela está mais descansada. Doutor, você já teve alguma paciente assim que teve uma relutância de falar assim, olha, o senhor não tem problema de coração, o senhor está bem de coração, não, mas eu tô cansada, eu tô não sei o quê. Fala, não, talvez no ginecologista seja melhor. E ela não achar que não é isso, que tem muita paciente assim que tem essa teima de achar que não precisa, porque tem muito isso, né? Não vou passar por isso, não, eu não tenho fogacho, não, a minha libido está ótima. Então, teve alguma paciente já que tem essa relutância de eu tô maravilhosa? Tem, nós temos alguns estigmas, né, que por exemplo, se a paciente achar que toda falta de ar é alguma coisa no coração, nem sempre é. Pode ser às vezes uma falta de hormônio, falta de vitaminas, mas acaba procurando a gente primeiro. Mais uma vez, por isso que é importante trabalhar em equipe, né? Então assim, a gente vai lá, investiga, faz os exames, descarta qualquer coisa cardiovascular, vamos no ginecologista, na ginecologista. Me fala uma coisa, muitas pessoas, por causa das ginecologistas, estão sabendo. Eu mesmo era uma pessoa que eu não sabia que tinha tratamento, muitas coisas. A Paula que falou. E aí, como que é hoje? Uma mulher mais simples, por exemplo, ela tem acesso a esse tratamento já ou não? Uma mulher mais simples que eu falo, uma mulher assim que não pode pagar um tratamento, por exemplo. A gente sabe que não é um tratamento barato, é um tratamento que ajuda muito, mas não é um tratamento barato. Hoje você sabe falar se o governo, né, prefeitura, esses lugares, eles dão assim, eles já têm esse tipo de tratamento, porque é uma coisa importante. O doutor está falando da parte dele, e juntando essas três coisas, a gente é importante esse tratamento que você faz também. Por quê? Para normalizar até uma vida sexual ativa da mulher, né? Que muitas vezes vamos falar que tem queixas do casamento acabar, né, doutora? Tem, com certeza. Não tem? Tem. Né? Quantas pessoas chegam lá e falam, meu casamento já acabou? Então esse projeto é justamente para isso, para falar assim, não, gente, não tem nada que acabou. Tem
tratamento, a gente passa só por uma transformação, a gente precisa procurar, né? Mas você sabe me dizer se tem acesso já para todo mundo, assim? A gente vê mais esse movimento de atendimento a essa mulher que tem menos acesso nas universidades, né? Dentro ali dos grupos de pesquisa, dos grupos de estágio, a gente vê mais aí. Aqui em Uberaba, exclusivamente para mulher com menopausa, eu não conheço nenhum programa nessa área da fisioterapia. A gente vê muita coisa para o idoso, a gente vê muita coisa na saúde da mulher, né? Tanto na prefeitura quanto nas universidades. Mas eu não conheço nenhum programa nessa área de fisioterapia pélvica para mulher menopausada. E eu posso voltar na parte da autoestima? Claro, claro. Essa questão que você perguntou da autoestima, né, para essa mulher. O hormônio não vai interferir diretamente, né? Mas eu acho que essa alteração de melhor autoestima, piorar a autoestima, ela vai estar muito mais ligada ao sintoma da disfunção. Então a mulher chega muito, olha a questão da performance mesmo na vida, né? Falou da psicanálise que libido é uma pulsão de vida. Isso, né? Com certeza. Então, se a mulher, ela não chega lá falando, um episódio, meu corpo. Não, eu não tô conseguindo segurar o xixi. Ou então ela fala, eu não tô conseguindo ter lubrificação, morro de vergonha de parar tudo e pegar um lubrificante. Morro de vergonha de falar isso porque eu não tô dando conta de corresponder porque ele quer eu não quero, ou então na hora que eu quero ele não quer, então eu não consigo lubrificar hora nenhuma. Eu não tô dando conta de a questão da evacuação, né, e tal. Então, assim, a mulher sente que ela não dá conta. E aí a gente percebe que depois que ela passa pelo tratamento, que ela começa a dar conta de novo, entre aspas, né, porque é todo um processo, então ela sai de lá praticamente outra mulher. Ela já está interessada em outras coisas, ela quer saber de outras coisas, ela já não quer mais saber de disfunção. A gente vê que essa parte íntima caminha, então ela vai adiante. Aí muitas vezes você percebe que a autoestima Altera muito. volta mais alegrinha, mais sorridente. Porque o problema da saúde íntima, o que eu percebo lá? Fica na gaveta. É aquela gaveta, você vai receber visita, você limpa a sua casa toda, aí você enfia tudo lá na gaveta, o que você não sabe onde vai pôr. Vai resolver depois. Só que toda hora que você passa na frente da gaveta, você fala assim, nossa, eu tenho que resolver aquilo ali. Nossa, ainda não parei para organizar a gaveta. Então, é a saúde íntima da mulher. Fica, né, 6 meses, 3 meses para vir para mim, para fisioterapia pélvica. Fica deixando para depois, deixando para depois. Então, quando ela para, olha para isso e resolve, se no mínimo não for um problema a menos, é mais pulsão de vida para ela. Ela vai ter mais autonomia. Ela vai ter mais autonomia no relacionamento, na relação ali mesmo, né, com o parceiro. Ela vai ter mais autonomia social, porque se eu estou perdendo xixi, eu tenho medo de estar tendo escape, de ficar um cheirinho, então eu vou sair menos. Aí vocês falaram coisa da idade, incontinência. A gente sabe que quando a gente era criança, sempre teve aquela tia, aquela parenta que você entrava no quarto e tinha um cheirinho de xixi. Ai, minha avó, minha tia, não sei quem. Então, e essa pessoa começava, falava, fulano, depois que ficou mais velha, parou de sair, fulano nem conversa muito. Se a gente for observar, são essas alterações. E isso vai tirando o meu convívio, vai me tirando do meu convívio social, vai me tirando do meu, da minha espontaneidade com o meu parceiro. Então... Doutora, eu tenho uma pergunta cruel para fazer para cima. Tô até com medo. Brincadeira. É assim, ó. A gente tá vendo, assim, eu tenho visto, já tô no 3º episódio, apesar desse vai passar primeiro. A gente vê falar muito, né? Por causa que a mulher perde o libido, a mulher fica mais irritada. Não é o seu caso ainda, eu tenho certeza. Mas, como é médico, deve ter chegado alguma coisa já para você falar aqui para nós, dividir conosco. Como que fica o homem? Deve ter amigos mais velhos. Como que fica o homem assim? Porque
A mulher nessa fase, ela precisa de muita compreensão e muitas vezes ela não tem do homem. O que você ouve falar nas rodas? Conta para nós, não precisa falar nomes. Mas assim, o homem também tem essa dificuldade de estar aproximando dessa mulher que tá chata, que tá irritada o tempo todo. Porque assim, tem essa história, né? E aí a gente sente falta daquele homem compreensivo, daquele homem que sabe que a gente está passando por uma fase complicada. E muitos a gente sabe que não entendem. O homem hoje, ele está mais compreensivo ou não? Ele continua com uma cabeça assim de que, nossa, entrou na menopausa, morreu. Não, eu acredito que hoje com as informações que você tem na internet, ó, o ser humano hoje está mais bem preparado. Ele aceita mais. Ainda tem um tabu, né? Por isso a mulher é muito mais cuidadosa do que o homem, sem sombra de dúvida. Mas a gente até aborda isso nas minhas consultas, pelo menos eu abordo sempre. Como é que tá a atividade sexual, se vai no urologista, se já fez exame de próstata. Porque tem muitos ainda que tem muito tabu, que não aceitam. Não fazem os exames, né? Infelizmente ainda tem, né? A população mais velha ainda tem um pouco ainda de dificuldade de internet, né? Mas a população mais jovem, ela tá muito mais bem preparada, né? Então assim, a próxima geração de idosos vai estar muito mais bem preparada. Você acha que até psicologicamente para apoiar melhor a mulher nessa Sem fase, ser mais companheiro, Sem sombra de entender. Eu tenho super companheiro nesse sentido lá em casa, muito mesmo. Mas a gente ouve falar nas rodinhas, né? Muitos assim, a gente vê muita reclamação, né? Tá me achando chato, tá me achando feia, né? E é um momento que talvez a gente até, assim, a gente passa por muitas coisas, mas eu acho que a participação do marido ali é uma coisa muito importante, né? Nessa E fase. diálogo, tem que dialogar. Diálogo, O né? casal tem que Que é dialogar. pouco, né? Tem que aprender a dialogar. E aí acho que muitas vezes é importante, mais uma vez, batendo na tecla de trabalho em equipe, né? A gente sempre conversava, se precisa indicar um psiquiatra, um neurologista, né? Então, trabalhar em equipe é fundamental. Para mim, sempre foi. Também acho. Tô achando muito mais agora, depois de saber o tanto que vocês trabalham juntos, né? Assim, tem essa ligação forte. Nunca que eu pensei que um cardiologista fosse ter uma ligação forte com ginecologia. Nunca. Então, assim, é realmente uma coisa assim, é gostoso da gente estar entendendo tudo isso. Quando a gente fala em falta de hormônio, a gente lembra logo do climatério da menopausa. Mas aí ela me falou que voltou ela para essa formação foi uma menina de 19 anos que sentia dor. Você acha que é um despreparo, talvez, dela, ou nessa idade, em várias outras idades, às vezes também tem esse problema de hormônio? Não, com 19 anos, essa dor não veio da falta do hormônio. Com certeza não. A falta do hormônio, ela vem, na grande maioria das vezes, em torno dos 50 anos. Eu tenho pacientes menopausadas com 34, 33. Você jura? Que é uma menopausa precoce. Mas essa paciente com 19 anos com dor, a dor dela com certeza terá outros motivos que não a falta do hormônio, que não o ressecamento vaginal. Às vezes um medo, um trauma, uma situação que ela vivenciou no passado, ou algum tabu familiar que ela passou, mas não, aos 19 anos a falta de hormônio não cabe. Do hormônio, não. Ela te explicou quando ela foi te procurar se ela teve algum trauma, alguma coisa ou não? Essa paciente teve uma primeira vez muito traumática. Vamos falar assim, foram 4, 5 tentativas para conseguir concluir, porque ela não suportava a dor, tinha um problema também com toque, né? Ela não gostava. Então, essa primeira vez foi muito traumática, e aí tem a comunicação cérebro-músculo e seu corpo acha que sempre vai doer. Então, essa primeira paciente foi isso, mas assim, aí chega lá com a autoestima baixa, achando que vai acabar o relacionamento, tava noiva, e aí então para casar ela queria fazer o tratamento. Então ela passou um tempo enorme com esse trauma, sem fazer absolutamente nada. Meu Deus. Eu tenho pacientes que chegam lá com 40 e poucos anos,
que a vida passou. Às vezes, mal teve uma penetração completa na vida, não conseguiu ter filhos, porque sentiu dor por 20, 30 anos, e só agora tem coragem, né, de chegar e tentar resolver. Gente, é muita o psicológico é muito forte, né? É. Tem uma coisa que eu fui lendo e que até eu conversei com o doutor Arnaldo, que é os que falam que é uma zona cinzenta hoje na medicina, né? Cientificamente até falando. A gente perde estrógeno. É o estrogênio? Estrogênio. Estrogênio. A gente perde estrogênio, perde progesterona. Sim. Então, o que eu perguntei, o que eu questiono, na verdade, ele me deu como um nutrólogo, como um emagrecimento saudável. Eu quero saber de vocês. Como que é, por exemplo, essa zona cinzenta? Ela espera. Se você vai perder o estrogênio e vai perder progesterona, por que esperar a menopausa para fazer essa reposição? Não é melhor ter uma prevenção? Ou não pode? Ou ela vai perdendo aos poucos? Como que isso funciona? Essa é uma pergunta Fico muito doida. interessante. Por quê? Quem é a fase de transição? É o climatério. Então eu falo que os sintomas, eles não vêm todos de uma vez. Eles vêm aos poucos. E às vezes nesse dia a dia corrido, você nem sabe o que veio primeiro que o outro, e você nem sabe que aquilo que você sentia estava ligado com o climatério e a menopausa. Então hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma paciente, ela estava com dores articulares. Eu falei, você sabia que essas dores articulares podem estar ligadas com climatério e menopausa? Tontura, ataque cardíaco, às vezes vai chegar lá no Samir, pode ser uma paciente climatérica. Então hoje, como que a gente aborda? Se ela tem queixa no climatério, eu não preciso esperar a data da última menstruação para entrar com tratamento. E muitas vezes eu vou dosar os hormônios, FSH, LH, estrogênio e progesterona, e esses hormônios vão estar ótimos. Mas eu falo que eu não olho o papel, eu olho para a minha paciente. Ela está na minha frente, cheia de queixas, cheia de dúvidas. Os hormônios estão normais, os outros exames estão bons, avaliação cardiológica boa. Eu posso iniciar com a reposição hormonal naquele momento. Ela não precisa sofrer até chegar na menopausa. Mas não seria interessante, já que vai ter essa perda, da mulher, porque seria uma falta da mulher também se posicionar. Não, eu comecei com 35, aí eu vou fazer o quê? Eu vou começar a observar, eu vou no médico para saber se eu não posso, se eu tenho já alguma queda desses dois hormônios e já vai começar a fazer, para não esperar esses fogachos, essa falta de libido, essa irritabilidade, essa falta de sono. O que você acha? Assim, o tratamento é sempre muito individualizado. A mulher de 35, na grande maioria das vezes, não vai ter queda nenhuma desses hormônios e nenhuma alteração ainda. Isso vai começar ali Não é uma coisa que 44, 45, às vezes em torno até de 40, mas com 35 não. Então a gente trata de forma individualizada, né? Sem criar um alarde, porque é uma transição muito normal, muito natural, faz parte, né? Do corpo da mulher, da vida da mulher. E vamos tratar. Mas se ela for antenada, com certeza ela vai ter um caminho mais leve. Com certeza, com certeza. Porque aí ela tendo os sintomas e a gente diagnosticando, pode-se iniciar esse tratamento antes que ela chegue numa depressão, numa tristeza, né, numa labilidade emocional mais intensa, para que ela não passe por essa fase sem ajuda. Doutora, o que essa mulher de 50 a mais, ela precisa para viver melhor, para passar por essa fase melhor? É uma soma de vários fatores. Tem que buscar a felicidade no trabalho, em casa, com os filhos, com o marido. Bem-estar, que coisa maravilhosa que você entrou no assunto. Bem-estar Tem que ter geral. o bem-estar, né? Tem que ter um ponto de equilíbrio. Na vida tudo é equilíbrio. Quando você aprende a ter equilíbrio em tudo que você faz, a vida fica sempre mais leve. Que coisa boa. E no seu caso, por exemplo, você percebe que muitas vezes o psicológico, você faz o exame, mas aí você fala, gente, mas essa queixa dela não tem muito fundamento. Você percebe que é muito psicológico às vezes? Tem o que ela trouxe, mas é menos físico do que o que ela está trazendo? Ou não? Assim, quando ela leva, realmente você vê que
Normalmente, quando a paciente chega lá, ela já tem sintomas, né? Ela já tem disfunção. Então, a gente vê as alterações, está ali no físico, mas a gente sabe que a gente percebe na conversa ali, na avaliação, que tem muitos fatores emocionais que estão envolvidos ali com aquela condição, com aquela disfunção. Então, a gente não pode dizer que foi por conta do fator emocional, se o que veio primeiro, né? Mas a gente pode dizer que é uma região ali que qualquer disfunção, ela está muito relacionada com a questão emocional, sim. Ou a questão emocional pode alterar ali, ou essa disfunção vai trazer alguma alteração ali, algum prejuízo também na parte emocional da paciente. Entendi. Muito se fala hoje que a mulher, quando ela entra, e eu acho que é uma coisa mais da mulher do que do homem, de pensar dessa forma, porque quando eu comecei a falar disso, muitas assim, muitas mulheres vieram conversar comigo, então que já não se sentiam mais muito atraentes, femininas. Isso acontece muito ou não? É uma coisa assim muito da cabeça? A mulher perde a feminilidade nessa época ou não? Eu acho que tem que ficar bem atenta, porque com a diminuição dos hormônios, tem uma tendência a ter um aumento da gordura abdominal, às vezes vem a queda de cabelo, né? E outras coisas que impactam muito, o ressecamento vaginal, a vagina vai ficando mais fina, mais atrofiada. Aí ela já tem dor para ter relação por conta da falta do hormônio vaginal. E eu acho que isso pode impactar com certeza a autoestima da mulher nessa fase. Aí ela acha que é falta de feminilidade. Sim. Oh, Deus. Gente, eu tô achando que eu tenho autoestima muito alta. Doutor, me fala, nesse ponto, o que vocês percebem, assim? Realmente a mulher leva muito para o consultório que acha que ela não é mais atraente, não é mais feminina, ou esse problema você não teve ainda no consultório? Não, já tive, mas é assim, eu acho que a abordagem com a gente é menor, né? Menor. Acho que ainda tem um certo tabu com outras especialidades, acho que isso é mais com a doutora Paula, né? E o que essa mulher pode fazer hoje para amenizar, para ser mais leve para ela? Eu acho que a atividade física regular, uma alimentação saudável, Você acha importante a atividade física? age fundamental, principalmente nessa fase de climatério e menopausa, porque tem uma tendência à perda de músculo e, consequentemente, perda de massa óssea. Aí tudo cai, né? Aquela fase que a gente fala assim, ai meu Deus, a lei da gravidade é horrível. Mas além disso, é a questão de musculatura mesmo, para você conseguir andar, para você conseguir ser Ter uma vida mais saudável. uma vida saudável no futuro, e a massa óssea que é fundamental, porque com a queda do estrogênio, a tendência é que os ossos vão se enfraquecendo. Cair menos, né? Osteopenia, osteoporose. Então, com a atividade física, com a alimentação rica em cálcio, alimentação pobre em gordura, tomar o sol ou tomar a vitamina D, tomar bastante água, eu acho que isso aí vai ajudar bastante para que ela tenha uma vida longa e saudável. E aí, doutor? Assino embaixo o que a Paula falou. Para mim é sempre equilíbrio. Se eu procurar uma vida com equilíbrio, com exercício, com alimentação, com sono, tem que dormir bem. A população dorme muito mal. Por volta de 50% da população do mundo tem problema de insônia, por vários motivos. Controlar as doenças de base, que é hipertensão, diabetes, a própria obesidade. Parar de fumar. Nossa, parar de fumar, hein, gente? Para quem fuma, diz que é triste, né? Eu nunca fumei, mas parar de fumar, eu parei. Doce, refrigerante e padaria. Já não foi fácil. Hoje eu concilio melhor. Assim, eu tenho uma outra mentalidade. É uma reeducação alimentar, mudança de hábito, que é muito difícil. Mas quem fuma diz que é muito difícil, né? De parar. Hoje até eu estava brincando com a manicure lá. Ela falou assim, eu falei, você fuma? Eu não sabia que você fumava. Desde quantos anos? Desde os 16. Eu falei, então, tá passando da hora de parar, né? Já fumou demais, né? Você falou bem-estar, é uma coisa que você tocou e que eu acho que a gente vai voltar a falar nisso.
Eu acho importante o bem-estar. Eu estou falando hoje, atualmente, nesse bem-estar, que não é só o físico, não é só o exercício, né? Então, o bem-estar, o propósito. Você acha que o propósito ajuda muito? Você tem um propósito? Porque, assim, às vezes a pessoa não faz nada, ela leva uma vida medíocre no sentido de não ter uma atividade, de ficar ali em casa, né, só assistindo série, não tenho nada contra, mas só fazer isso. Então, eu acho que a pessoa precisa ela ter alguma coisa, assim, não sei, tal, por exemplo, agora voltei com o estudo da psicanálise, você vai fazer um curso, o doutor vai viajar com os filhos, a gente precisa de alguma coisa que é feito para nós, né? Não fazer nada chama procrastinação. Você não fazer nada. Por isso tem que buscar equilíbrio. Adorei, nunca tinha pensado dessa forma. Do fazer nada é uma procrastinação. Eu sempre pensei que é porque você está parado, né? E você sempre deixa para depois, e não no sentido de você não fazer nada. Muito bacana, gostei. E aí, na sua parte, o que a mulher pode fazer para ficar mais leve? Acho que tudo isso que ele está, acho que primordial, né? Hábitos, atividade física, comer bem, dormir bem, o bem-estar, buscar um bem-estar, né? Essa parte emocional é muito importante. Ter menos vergonha. Ter menos vergonha. Eu preciso acrescentar aqui a importância, né? A grande importância do fortalecimento muscular, que é o que vai nos dar autonomia, né? De agora em diante, é o que vai garantir. E não esquecer da musculatura do assoalho pélvico. É importantíssimo, tanto quanto o fortalecimento da musculatura do resto do corpo. É o mesmo músculo, é a mesma fisiologia. E quando a gente começa a perder massa muscular do corpo, a gente perde massa muscular do assoalho pélvico também, né? Então, e outra, olhar para tudo isso com calma. Olha, vê as alterações. A gente, quando fala, ai, já tem tantos anos, estou caminhando para o fim, a gente acostumou que chegar na menopausa e dali para frente, a gente está caminhando para o fim. Aí vem talvez a falta de propósito. Por que eu vou ter um propósito se eu não sei nem até que dia eu estarei viva? Mas enquanto eu estiver viva, que eu esteja viva de verdade, que eu esteja vivendo, se não já o meu propósito, mas pelo menos a busca dele, lutando por ele, trabalhando por ele, que eu acho que isso mantém a gente com mais saúde e mais bem-estar, além de todos os outros hábitos, que é importante. Os hábitos eu acho que é o básico, né? Se a gente quer se cuidar, se a gente... E mudar, não ter medo de mudar. A gente tem muito medo. Agora o doutor falou, você tá parada, acabou, não tem o que buscar mais, né? Ó, vou fazer um bate-bola aqui, rapidinho. Aí eu pergunto coisas pequenas, palavras. A menopausa é doença ou é fase natural? Fase natural. Natural. Fase natural. Reposição hormonal, sim ou não? Sim. Libido acaba? Muda. Muda. Nem sempre acaba. Depende de como vai ser tratado. Muda. Não é só hormônio também. Não, o hormônio eu falo que é só a pontinha do iceberg. A gente acha que quando a gente fala em libido, a gente acha que é só a sexual, né? E a libido é uma opção de vida. É aquela fase de não fazer nada. Aquela fase de, gente, eu recebi gente falando assim, não, mas eu não dou conta de mais nada. Eu tinha 56 anos. Eu falei, tô doida. Então, assim, é difícil. Exercício físico ajuda. Sempre. Fisioterapia pélvica deveria ser rotina? Com certeza. Toda mulher devia Toda ter. mulher. Nem toda mulher vai perceber que ela precisa de fisioterapia pélvica, mas todas as mulheres vão se beneficiar com a fisioterapia pélvica, em qualquer fase da vida. Eu brinco que a fisioterapia pélvica é a academia da vagina. Ela tem que fortalecer. É isso mesmo. Porque se todos os músculos enfraquecem, Eu falo para minha paciente, você vai para Né? academia, você malha braço, você malha perna, mas você não tem noção do seu músculo pélvico, né? Quando eu faço o exame físico e falo para a paciente, ela não tem noção da musculatura, a grande maioria. ela não tem noção nem que Da tinha musculatura uma pélvica. musculatura ali que vai acabando, né? O que mais escuta das pacientes 50 a mais? O que você mais escuta? Tá cansada. Que tá cansaço.
Cansaço, eu acho que aqui Um chama cansaço de vida ou um cansaço físico? cansaço físico e mental. De tudo. E, assim, muita queixa de esquecimento, perda de memória. Fiquei sabendo esse dia que perda de memória é falta da vitamina D. Falta Também, de né? vitamina D, Também. falta de estrogênio, Meu Deus. O que você mais escuta de paciente 50 a mais que vai lá? Doutor, meu coração não tá bem. Cuida dele pra mim. Principalmente pós-pandemia, né? É. Parte psicológica, tente abalado, preocupado. Principalmente essa mulher de 50. Não só as mulheres, Os homens também. Eles procuram mais. A mulher cuida mais, né? Bem mais. Mas são queixas bem importantes. Cansaço, falta de vontade. Meu Deus. Cansaço também e ansiedade. Parece que, igual você falou, não fizeram muita coisa até aqui, agora eles estão querendo, né, abraçar tudo e resolver tudo agora. Então, Eu achei fantástico de ouvir que a mulher, a minha avó com 60 anos, tomava chá. As mulheres de 60 anos tomam whey, tomam creatina. Eu achei o máximo. Mais ou menos isso mesmo. Uma mulher, uma palavra para definir a mulher 50 a mais de hoje. Como que está essa mulher hoje? Ela está muito diferente ou não? Ainda está arrastando muita coisa da vovó? Apesar de toda... Não, hoje a mulher tá muito mais guerreira, muito mais independente. muito mais determinada, muito mais com mais vontade, né? Gente, vocês têm hora que eu me amo, vocês não ligam não, tá? Eu vou ler tudo quanto é coisa, eu adoro ler artigo científico, e eu descobri que a mulher 50 a mais hoje, ela já tem um nome. E que ela movimenta 48% do mercado financeiro global. Eu achei isso o máximo, porque a gente ainda é muito invisível no contexto geral, né? Nós somos chamados de geração prateada. Só não gostei do prateada, porque o meu cabelo, não vou nunca deixar meu cabelo branco, não dou conta. Eu não vou dar conta no que você vai deixar, Fal. Já Também não, você vai, Lu. não sei. Não dou conta, gente. Eu tenho uma amiga que deixou, ficou parecendo a avó dele. Falei, não quero sair desse jeito, não. Um alimento amigo do coração, me conta. Frutas, verduras, Pro coração mesmo, sempre mas assim, um pouquinho de cada coisa. são dietas com pouca gordura, ou quase sem gordura. Pouco carboidrato. Só tem muita opção, né? Muita opção no mercado, fácil. Agora eu queria que vocês deixassem uma reflexão ou uma mensagem para essa mulher menopausada que a gente está falando, que a gente vai continuar falando dela, né, que tem muita coisa mais para falar. Queria que você deixasse só uma mensagenzinha para elas. Vá ao médico, cuide-se, faça seus exames periodicamente, esclareça suas dúvidas e busque ajuda, porque hoje tem muita coisa nova no mercado para tratar, sendo fácil, não é difícil, e para melhorar a qualidade de vida dessa paciente. É isso, gente. A dica para mim principal é: estamos diante das doenças que mais matam no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Portanto, previna-se. Sempre. Faz alguma coisa. Faz seu check-up antes de que aconteça Doutor, o pior. de quanto em quanto tempo? Esquecemos de falar sobre isso. Não tem uma regra clara, Não tem. mas para quem não tem nenhuma comorbidade, nenhuma doença muito grave, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez Pelo por menos ano. uma vez por ano. Gente, é o que mais mata. Então, a gente precisa a da Paula mata, do outro mata, mas o que vai matar, o que vai parar é o coração, né, Paula? A Paula vai sempre indicar, vai ter um remédio que ainda vai adiantar, né? Mas o coração não tem jeito, né, doutora? Ele parou, acabou. Não tem como. E a sua mensagem? Ouvir o corpo, ouvir mais o corpo, parar, observar, analisar, dar mais atenção para os sinais, não normalizar disfunção, não normalizar dor, não normalizar desconforto e procure uma fisioterapeuta pélvica para fortalecer esse assoalho pélvico. Gente, então é isso. Então a menopausa não é o fim, é uma transição, e quando a gente tem informação, cuidado, né, essas pessoas maravilhosas estão trazendo tanto conteúdo para nós, isso é muito importante, porque talvez o problema da menopausa não seja nem acho que a falta de informação,
é o silêncio que a gente mesmo provoca. Porque a informação, se a gente quiser, eu fui lendo, eu fui no doutor, ele falou uma coisinha, eu fui na Paula, ela falou outra, fui fazer um tratamento com a Luciana, mas quando a gente silencia, não silencie, fale para alguém que você confie, vai no médico, se você confia. Eu tinha o doutor Walter Seabra, que eu falava assim, era Deus no céu e ele na terra, doutor, volta, porque ele sabe quem ele era? Meu psicólogo. Tem que voltar como psicólogo, né, Paula? Ele era maravilhoso, gente. Mas depois eu conheci a Paula, que me acolheu, que é maravilhosa. E o dia que eu estive no consultório, ela falou, Mara, nossa, eu estou entrando nesse nicho da menopausa. Eu falei, pronto, fechou. Coisa maravilhosa. Então, quero agradecer a vocês a disponibilidade de tempo. Muito obrigada pelos assuntos abordados. E, com certeza, eu vou chamar vocês, vou escalar novamente vocês para estar aqui comigo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Obrigado. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, gente. E até o próximo episódio. Porque a gente não pode, a gente tem que viver sem pausa.